Bom, fala pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui a nossa live. Como eu vou deixar esse vídeo gravado, então eu vou me apresentar primeiro e logo em seguida eu vou dar algumas explicações sobre o que a gente vai fazer aqui, o porquê e explicar um pouquinho sobre análise técnica também. Então, meu nome é Max Machado. Eu já estou no mercado financeiro desde março de 2019, fazendo operações day trade, swing trade, em ações e contratos futuros de índice e dólar. Tá? Não sou analista, então as operações que eu vou fazer aqui não são recomendações de compra e venda. Isso é importante frisar, é apenas para a gente trocar uma ideia, trocar experiências sobre análise técnica, sobre como funciona, para quem não conhece, quem está querendo aprender e poder estar aí de repente trabalhando com isso também no mercado financeiro. Tá? Bom, qualquer dúvida que tiverem aí, pode perguntar no chat que eu vou tentar responder. Tá? Bom, as ferramentas que eu utilizo um PC desktop com duas telas, né, dois monitores, um de 17 polegadas e um de 28 polegadas. Eu acompanho o gráfico principal, onde eu vou fazer as operações, e no outro eu acompanho notícias, eventualmente outras telas. Gente, aqui logo de início, eu vou explicar daqui a pouco porquê, mas eu vou fazer uma compra de índice e enquanto eu continuo explicando aqui, e logo em seguida eu explico o porquê dessa compra. Bom, o software que eu utilizo é o Profit Chart, que é esse software que vocês estão visualizando na tela, e eu opero pela corretora Clear, tá? Day Trade eu opero pela corretora Clear. Então, explicar um pouquinho da análise técnica. Análise técnica nada mais é do que seguir tendência, né? Identificar e seguir uma tendência para você poder trabalhar a favor da tendência. Então, eu estudei análise técnica com o André Moraes, que é um analista da XP, né? E depois eu posso colocar aí na descrição do vídeo o link para o canal dele, né? E bom, eu fiz 3 cursos com o André Moraes, onde eu aprendi análise técnica com ele, mas depois a gente acaba desenvolvendo nossas próprias técnicas, né? Pega um pouquinho também de outros analistas e a gente vai se aprimorando e desenvolvendo, e a prática também, né? O tempo de tela, eu estou fazendo isso aqui todos os dias, tenho operado todos os dias e a gente vai desenvolvendo nossas próprias estratégias. E os conceitos da análise técnica que eu utilizo, o principal é o conceito de ondas de Elliott. O que significa isso? É como se fosse, você identificar como se fossem as ondas do mar. Né? Você imagina que quando a maré está cheia, quando a maré está em alta, né, está subindo, cada onda do mar ela invade a praia um pouco mais do que a onda anterior. Né? Então imagina uma praia onde a primeira onda vem, invade um pouco a praia, a segunda onda vem, invade mais um pouco a praia, a terceira onda vem, invade mais um pouco a praia e recua, e assim sucessivamente. A onda vem, invade a praia e recua. Até que vem a maré baixa. E aí acontece ao contrário. Cada onda ela vai invadir menos a praia do que a onda anterior, né? E aí é quando acontece a reversão da tendência na análise técnica que a gente fala. Né?
Bom, a gente já viu aí que a operação que eu fiz aí já fez uma parcial, né? E eu vou falar daqui a pouco sobre os indicadores que eu uso para poder fazer essas operações. Bom, então o conceito básico é esse, é o conceito de ondas. Então a gente analisa o gráfico como se fossem ondas, né? Eu vou tirar um pouco o zoom. Esse gráfico aqui é o gráfico do índice futuro, tá? Tá todo rabiscado, todo cheio de linha aqui, que são análises que eu já fiz. Mas basicamente vou colocar ele num tempo maior, porque eu estou operando o índice futuro, tá? O contrato WinZ20 no tempo gráfico de 5 minutos. Tá? Eu vou colocar ele agora num tempo gráfico maior para a gente entender esse conceito de ondas que eu falei para vocês agora. Bom, que é basicamente isso. Quando vocês batem o olho nesse gráfico do índice, do contrato de índice futuro, vocês conseguem perceber que ele é um gráfico que no curto prazo, né, aqui desde novembro, ele é um gráfico que está em tendência de alta. Então, por que ele é um gráfico que está em tendência de alta? Porque cada onda do gráfico, né, eu vou botar uma ferramenta aqui que vai permitir ver melhor, cada onda do gráfico, vamos supor que essa daqui seja uma onda 1, que ela vem até aqui, né? Aí ela recua e faz a onda 2. Recua e faz a onda 3. Ou seja, cada onda ela é maior do que a onda anterior. E quando ela recua menos do que a onda anterior. Então, esse é o conceito básico para a gente entender a tendência de um ativo, que é um ativo que está em tendência de alta no curto prazo, né? Então, quando que essa tendência muda? Quando ele começa a fazer uma onda que é menor do que a onda anterior, né? A gente fez outra parcial aqui na operação que eu estava fazendo. A gente agora está só com um contrato. Eu comprei 7 contratos no início. Está só com um contrato agora. Então, quando essa tendência muda? Quando a onda seguinte ela é menor do que a onda anterior e quando ela recua mais do que a onda anterior, né? O que acontece? Como que a gente identifica isso, né? Por exemplo, essa linha aqui amarela que vocês estão vendo aqui, ela está identificando um fundo, né, desse gráfico aqui. Porém, esse aqui era o topo anterior e ele já rompeu esse topo anterior. Então isso significa que a tendência continua. Quando que essa tendência será revertida? Quando ele fizer um topo mais baixo do que o topo anterior e romper esse fundo. E aí ele vai começar a fazer ondas menores e retrair mais. É quando a gente chama que é a reversão da tendência. E isso pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico, tá? Para ações, a gente utiliza o tempo gráfico diário e de 60 minutos para fazer swing trade. O que é o swing trade? Swing trade são operações que demoram mais de um dia, né? Que demora aí de um dia até um mês, por exemplo. Vamos supor que você comprou uma ação hoje e ficou com ela na sua carteira durante um mês. Isso a gente chama de swing trade. Então a gente analisa esses gráficos no tempo gráfico diário e no tempo de 60 minutos. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico de Banco do Brasil, que é um ativo que eu estou comprado, né, no swing trade. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos. Quando que eu comprei Banco do Brasil? Vocês conseguem ver essa linha amarela aqui e essa linha vermelha aqui? Aqui nessa linha vermelha é o meu stop, é onde eu admito que eu errei na operação, né? E a tendência vai mudar, então seria aqui o meu stop. E eu comprei quando? Quando ele fez um topo maior do que o topo anterior, recuou
e voltou a subir. Ele deixou um fundo mais baixo que o anterior e rompeu o topo, que já era um topo um pouco mais alto. Isso aqui identifica o início de uma tendência. Era um ativo que estava fazendo topos e fundos no gráfico de 60 minutos descendentes e ele reverteu a tendência, ele mudou a tendência. Então a gente pegou, eu comprei ele nesse rompimento, já fiz uma saída parcial, já alterei meu stop para cá, aonde está essa linha amarela aqui, é o meu novo stop, porque eu já fiz uma parcial e o meu alvo seguinte vai estar aqui em R$40. Ele hoje está custando R$38 e o meu alvo está aqui em R$40,37. Isso aqui é uma operação de swing trade. É uma operação onde você compra um ativo e você carrega esse ativo por mais tempo, né? Também visando pegar alvos maiores, né? E demora mais tempo. Mas hoje aqui, o que eu estou fazendo com vocês é uma operação de day trade. O que é a operação de day trade? A operação day trade é uma operação que ela começa, ela se inicia e ela termina no mesmo dia. Por que é tão famosa? As pessoas hoje estão falando muito sobre essa questão do day trade. Pela possibilidade da maioria das corretoras, né, você poder estar trabalhando alavancado. Né? E o que significa trabalhar alavancado? Significa o seguinte, que um contrato de índice futuro hoje, ele custa R$22.800, 22.800 mil. Só que você não precisa ter esses 22 mil para você operar, né? A margem hoje por contrato é de R$25, ou seja, é uma alavancagem enorme. Significa que com R$25 você consegue negociar um ativo que custa 22 mil, né? Então, por isso é tão famoso, porque por causa da alavancagem. Então, essas operações, elas te proporcionam ter um lucro grande, né, em um dia. Se vocês forem ver aqui, hoje, nessa conta que eu estou operando, esse resultado aqui de R$518 é o meu resultado de hoje. Né? Quando eu comecei a live aqui com vocês, eu estava com 300 e poucos reais de financeiro e fiz essa operação que eu mostrei para vocês e o meu financeiro agora já está em R$500. Então isso te possibilita a ter ganhos diários maiores às vezes até do que no swing trade. Só que tem também a contrapartida, né? o perigo, porque da mesma forma que você pode ter ganhos maiores, né, por você estar alavancado, as suas perdas também tendem a ser maiores, né? Existe essa questão. Então, por isso que tem que estudar, tem que entender, saber direitinho o que está fazendo e ter um bom gerenciamento de risco, entendendo que as perdas elas vão existir e elas fazem parte, né? Porque isso aqui é renda variável e é renda variável porque varia, né? Então a gente tem que trabalhar da seguinte forma, tentando maximizar os ganhos e minimizar as perdas. Isso não significa que a gente não vai ter perdas, é para isso que serve o stop, tá? O stop ele não é uma coisa ruim, o stop loss, né? Ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa boa que te protege de uma oscilação atípica do mercado e que você vai ter perdas além do seu gerenciamento de risco, tá? Por exemplo, agora eu estou comprado em um contrato de mini índice e o meu stop, estou comprado a 114.345, o meu stop está em 114.255. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa no mercado e ele vir a cair, eu não vou entregar todo o meu resultado financeiro. Eu vou perder uma parte, né? Uma parte que eu aceito devolver para o mercado, que eu aceito entregar para o mercado, que não comprometa o meu financeiro, né? Então, é muito importante trabalhar com stop loss, né? Tem muita gente aí na internet, aí, algumas comunidades, dizendo que
o stop loss não te deixa ganhar dinheiro, que tem que trabalhar sem stop loss, mas acredite, eu já estou já há algum tempo fazendo isso daqui e não dá certo trabalhar sem stop loss, porque uma hora sai uma notícia, acontece alguma coisa e aí você fica arrebentado. Às vezes até com stop, dependendo da notícia que sai, dependendo do evento que sai, o stop nem funciona. Às vezes pula o stop, né? Então até é importante também você estar na frente da tela para se acontecer qualquer coisa, você poder zerar essa operação manualmente, porque já aconteceu mais de uma vez comigo, por exemplo, de pular o stop, tá? Porque às vezes a volatilidade é tão grande, a notícia que saiu, ou o evento que saiu, gera uma volatilidade tão grande que o preço passa direto pelo seu stop e vai embora, né? Então é importante trabalhar com stop loss, tá? Aí, gente, se tiver alguma dúvida aí, alguém que estiver assistindo aí tiver com alguma dúvida, pergunta no chat aí, que eu vou seguir aqui com o assunto, tá? Eu deixei agora o gráfico mais limpo aqui, né, sem tantos indicadores para vocês poderem entender o conceito que eu estava falando de ondas de Elliott, né? Para vocês poderem ver as ondas. E por que eu comprei? Eu comprei porque, apesar do índice ter aberto com gap de baixa, isso aqui foi o fechamento de ontem, ele abriu com gap de baixa, e agora no momento ele está caindo 0,85%, no curto prazo, ele está com uma micro tendência de alta. Por quê? Porque ele deixou um fundo mais alto que o fundo anterior. Porém, o que a gente tem que ficar atento? Porque eu já subi o meu stop. O topo que ele está deixando no momento, ele está mais baixo do que o topo anterior, tá? Isso ainda não significa uma reversão de tendência. A reversão de tendência seria se ele rompesse esse fundo. Só que como eu já fiz parcial, eu estou trazendo o meu stop para esse fundo aqui, tá? Do 290, mais ou menos. Por quê? Para me proteger, para não entregar aquilo que eu já ganhei, não devolver para o mercado, tá? Não significa que a tendência está mudando. Ele pode me estopar, me violinar, como a gente chama no mercado. O violino é quando o preço vai, pega o seu stop e volta, né? Ele pode me violinar e voltar a subir. Porém, eu já garanti um resultado financeiro aqui e que não vou devolver mais para o mercado. Já coloquei no bolso, tá? Por exemplo, me estopou. O que aconteceu? Eu comprei 7 contratos e fui estopado em 1, tá? Por isso também é importante você fazer as parciais, tá? Depois eu vou explicar melhor para vocês o que são as parciais, tá? Como estipular os alvos e o que é fazer realização parcial. Exatamente por causa disso, porque o alvo final às vezes está muito longo e aí você vai fazendo parciais no meio do caminho para poder não perder. Deixa eu ver aqui, o Marcelo aqui está perguntando se no Profit você já determina as parciais por porcentagem de ganho e perda. Sim, Marcelo, já dá para determinar. Você pode vir aqui, eu não sei se você utiliza essa ferramenta, mas você pode vir em roteamento, editor de estratégias. Eu tenho várias estratégias aqui já configuradas para cada tipo de ativo, né? E aqui na estratégia você pode colocar em percentual, você pode colocar por ticket, eu utilizo por ticket. Por exemplo, a ordem que eu estava usando agora, que eu usei nessa operação que eu fiz agora. Essa ordem, ela tem uma realização final e 2 parciais, tá? Eu coloco por ticket para operar o índice. Ou seja, o meu gain total são 120 pontos. Então, isso é praticamente um scalp, tá? Com a variação que o índice tem feito nesses dias, 120 pontos, 120 tickets, né? Perdão, não dá 120 pontos não, 120 tickets, dá mais ou menos 500 pontos, tá? Essa variação de 500 pontos o índice está fazendo todo dia, tá? Variando aí mais ou menos 500 pontos. Só que eu faço uma primeira parcial com 18 tickets e uma segunda parcial com 36 tickets.
para querer buscar esses 500 pontos. Nem sempre eu consigo pegar esses 500 pontos, mas essas duas primeiras parciais quase sempre eu consigo pegar. E assim eu vou formando o meu financeiro. Tá? Então você consegue sim editar as ordens por percentual ou por ticket. E aí, como que você coloca as ordens, tá? Eu já vou voltar para os indicadores que eu uso, mas só respondendo a pergunta aí. Aqui você seleciona as ordens que você configurou, tem todas essas ordens configuradas. Você seleciona a ordem que você configurou e aí você tem atalhos do teclado. Aqui você escolhe o número de contratos, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 4 contratos. E você aperta Shift, a ordem já aparece na tela, tá vendo? Aparece aonde você quer colocar a ordem de compra, Shift para comprar. Já aparecem a ordem e as parciais. Ou você aperta Alt para vender. Shift para comprar, Alt para vender. Tá? E aí ele já te dá o seu stop e já te dá as parciais também. Beleza? Bom, deixa eu voltar aqui para a tela onde estão os meus indicadores, que é essa tela aqui toda rabiscada, mas só para poder dizer para vocês quais os indicadores que eu utilizo para operar no day trade. Tá? Bom, eu utilizo uma regra de coloração que foi criada pelo Gilberto Coelho, que é um analista da XP também, que ele apelidou de Gibex sossegado. E esse indicador ele funciona bastante para mim. Como que funciona essa regra de coloração? Ele é um rastreador de tendência, onde quando ele identifica que o ativo está em tendência de alta, ele fica verde, e quando ele identifica que o ativo está em tendência de baixa, ele fica vermelho. Tá? Ó, seguinte, eu vou comprar de novo, tá? Vou comprar de novo. Por que eu vou comprar de novo? Porque o índice recuou, ele veio aqui embaixo, tá? Ele até ficou vermelho pelo Gibex sossegado, mas ele tá deixando um pavio aqui embaixo, uma sombra que a gente fala, e tá deixando um candle, uma formação de candle que a gente chama de martelo, né? Que é quando ele vai lá embaixo, os vendedores empurram o preço para baixo e os compradores falam, não, a gente não quer esse preço nesse patamar que os vendedores estão jogando. E aí os compradores compram e começam a empurrar o preço para cima. Tá? Esse padrão, ele pode falhar, ele precisa de confirmação, tá? Mas eu adiantei a compra aqui, só para poder mostrar para vocês. Essa compra, como que essa compra deveria acontecer? Com o fechamento desse candle, confirmando o martelo, e a partir do rompimento desse martelo que eu deveria realizar a compra. Tá? Só que como ele já está deixando sombra aqui, eu já me antecipei na compra aqui. Tá? Então, voltando aqui para o indicador. É um indicador de coloração. Quando ele está vermelho, ele me dá uma indicação de venda, né? Apesar de eu ter agora feito uma compra contra o indicador, na verdade eu deveria estar fazendo uma venda, né, pelo indicador, mas foi só para ilustrar. Eu vou até inclusive botar esse stop na mínima aqui desse candle, porque caso ele não se confirme, né, para eu não devolver muito. Então eu uso esse esquema de coloração, e essa escadinha verde aqui e vermelha é o high-low, que é o que eu uso para definir o meu stop. Tá? Ou seja, vamos supor que eu estivesse usando o indicador, o Gibex sossegado, para poder ter realizado a venda. Tá? Eu teria feito a venda aqui. O meu stop ele estaria acima, 50 pontos acima dessa linha vermelha, que é o high-low. Tá? E os alvos? Os alvos eu já tenho essa minha ferramenta, essa minha programação de ordens para pegar mais ou menos 500 pontos. Tá? Mas a gente pode também trabalhar fazendo projeções de Fibonacci, que eu vou explicar também depois, para poder definir esses alvos. Tá? Então eu uso o Gibex sossegado, eu uso o high-low, uso uma média de 8 períodos aritmética, que é essa média laranja. Essa média aqui eu uso como um bom ponto de venda ou de compra.
Ou seja, quando o indicador de back sossegado está vermelho e o preço volta nessa média laranja, igual ele está fazendo aqui agora, seria um bom ponto de venda. Por quê? Porque normalmente o preço bate na média e volta. Vocês estão vendo aí que ele está próximo à média e está encontrando dificuldade para passar, né? Então, normalmente ele bate na média, você está vendo que várias vezes ele está batendo na média e voltando, tá? Inclusive eu fiz aqui a minha parcial daquela compra que eu fiz nessa média. Então eu comprei novamente 7 contratos, já fiz parcial de 4 contratos, estou comprado em 3. Tá? A minha próxima parcial está aqui de 2 contratos e aí eu fico com um contrato só para buscar lá os 500 e pouco pontos. Tá bom? Então voltando aqui os indicadores. Regra de coloração de back sossegado, o high-low para definir os stops, a média a média de 8 períodos para poder identificar um bom ponto de compra ou de venda. Outro bom ponto de compra ou de venda, que na verdade seria o melhor ponto de compra ou de venda, é quando o preço está chegando próximo ao high-low, que é o meu stop, né? Quando ele está chegando próximo ao meu stop, teoricamente aqui ele seria o melhor ponto de venda, né? Eu estou comprado, estou esperando que ele venha aqui, pegue minha parcial aqui, mas é possível que ele venha aqui e caia, tá? Confirmando aquele indício de uma possível reversão de tendência. Por quê? Topo mais alto, topo mais baixo, ele pode vir aqui próximo ao high-low e recuar, confirmando uma possível reversão de tendência, tá? Para baixa, de alta para baixa. Ok? Uso também mais duas outras médias. Uma média de 17 períodos exponencial e uma média de 72 períodos exponencial também. Hoje, agora nesse momento, o preço está bem próximo às médias, tá? Isso aí é pelo seguinte, porque como hoje é sexta-feira à tarde, normalmente o mercado ele tem menos liquidez, tá? Ele tem pouca liquidez. Então, por isso o preço está bem próximo à média. E por isso também eu escolhi a data de hoje, sexta-feira à tarde, para poder fazer essa live aqui com vocês, porque fica mais fácil de explicar sem o índice estar com uma volatilidade doida, subindo e descendo sem parar, né? Então fica mais fácil, fica mais tranquilo para eu poder dar as explicações, as orientações para vocês com essa volatilidade mais baixa. Mas normalmente, sexta-feira à tarde nem é muito bom para se operar, tá? Nem é muito bom para se operar porque quem tinha que ganhar dinheiro ou perder dinheiro já fez isso na parte da manhã e na parte da tarde a galera já está na praia bebendo cerveja, né? Então tem pouca volatilidade de mercado esse horário. Mas essas médias, elas servem para mim como parâmetros de regiões por onde o preço trafega. O que essas médias me dizem? Elas me dizem o seguinte, que se o preço estiver muito afastado da média, ele tende a voltar na média. Tende a voltar na média, porque a média é a média de preço, a média que a gente usa para tudo, né? Por exemplo, você sabe aí qual é a média da temperatura do mês de dezembro no Rio de Janeiro, por exemplo. Então você vai sair de casa de camiseta, você não vai sair de casa de blusa de frio, porque você sabe que a média da temperatura do mês de dezembro no Rio de Janeiro é entre 35 e 40 graus, mais ou menos. Então, para isso que serve a média, é um valor base para você se basear. Então eu utilizo essas médias para poder identificar mais ou menos para onde o preço tende a ir. Mais uma vez, gente, análise técnica, a gente trabalha com probabilidade, né? O mercado ele faz o que ele quer. Ele pode subir, ele pode cair, mas as médias, elas, por exemplo, elas não me deixam comprar determinado ativo, por exemplo, que está subindo, se ele estiver longe da média, e nem vender um ativo que está caindo se ele estiver longe da média, porque a probabilidade dele retornar nas médias é grande, porque é uma média de preço, né? Então, é sempre importante, se você comprar ou vender, você analisar essas médias, porque o preço tende a voltar nas médias,
Tá? Só você observar aí como ele está trabalhando entre as médias nesse momento. Tá? Ele vem na média de 17, vai na média de 9, vai na média de 72 e assim sucessivamente. Né? Bom, vou subir um pouquinho esse stop aqui para não entregar muito mais também isso para o mercado. O valor financeiro aqui já está em aproximadamente R$600, né? E assim a gente vai de grão em grão, né? Devagarinho a gente vai aumentando o nosso valor financeiro, a gente vai fazendo as operações day trade, de scalp, se aproveitando da oscilação do mercado e fazendo e aumentando o seu valor financeiro. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu posso explicar. Vamos lá, vou falar sobre projeção de Fibonacci. Tá? É uma ferramenta que a gente utiliza para projetar alvos e projetar as retrações também do mercado. Deixa eu voltar aqui para o layout mais limpo. Bom, aqui eu tinha feito ontem uma projeção de Fibonacci aqui. Fibonacci foi um italiano que estudou a proporção que chamam de proporção áurea, que é uma proporção que está presente na natureza, em vários objetos, em vários animais, na fauna, na flora, no girassol, nas abelhas. É um padrão, né? É um padrão que se repete na natureza. E ele fez esse padrão, né? Calculou esse padrão, e eu não sei dizer o porquê, mas esse padrão funciona muito no mercado financeiro, né? Também pela questão das ondas de Elliott também. Até porque vocês concordam comigo o seguinte: se na tendência de alta a próxima onda ela é sempre maior do que a primeira onda, isso significa que, se confirmando a tendência, a próxima onda ela tem que ter pelo menos 100% da onda anterior, né? Você tem aqui, ó, pegou a nossa segunda parcial aqui, agora eu estou só com um contrato, tá? Eu vou subir mais um pouquinho esse stop. Bom, se eu tenho aqui uma onda, vou pegar esse Fibonacci que eu tracei aqui, eu tenho aqui uma onda, fez a onda 1, ela retraiu, fez a onda 2 que a gente chama. A gente há de projetar que, se confirmando a tendência, a onda 3 para cima, ela tem que ter pelo menos 100% da onda 1. Ela tem que ter pelo menos 100% da onda 1, no mínimo. E o Fibonacci ele mostra isso pra gente. Onde aqui, nessa projeção que eu fiz, seria 100% da onda 1? Seria nessa linha azul aqui. Vocês estão vendo aqui onde está escrito 100%. Só que aí, como a gente trabalha? Como nem todas as tendências se confirmam, por exemplo, hoje o índice ele recuou e abriu com gap de baixa, qual é o preço, qual é o percentual, que são os percentuais que a gente trabalha como alvos de Fibonacci? A gente trabalha com 38%, 38,2% da onda 1, seria o primeiro alvo, 50% da onda 1, que seria o segundo alvo, e 61,8% seria o terceiro alvo. Então, se você ver nessa projeção de Fibonacci que eu fiz aqui, se eu tivesse realizado uma compra aqui, nesse rompimento, para pegar esse alvo de 61,8%, eu teria tido êxito nessa minha compra e teria pego aí 240, 250 pontos. Até mais, né? Porque eu colocaria parcial, mas com certeza eu manteria um contrato para tentar pegar os 100% da onda, que daria 500 e poucos pontos. Se bem que o mercado ele fechou aqui ontem, né? Mas teria dado um ganho de 400 pontos. Beleza, Marcelo está dizendo aqui que vai ter que sair e depois vai ver a projeção de Fibo. Mas legal, eu vou tentar deixar aqui essa live gravada e aí para vocês também poderem tirar as dúvidas de vocês depois. E agora o que eu vou fazer? Eu vou traçar um Fibo aqui para vocês entenderem como que o Fibonacci funciona na análise técnica. Aqui no Profit
A gente tem duas ferramentas. Olha só, eu vou subir o stop novamente, porque da mesma forma que ele fez o martelo, já até caiu agora. Zerei aqui minha operação, tá? O valor financeiro agora está em R$632. Da mesma forma, por que eu subi o stop e zerei essa operação? Da mesma forma que ele deixou esse martelo aqui, que me fez pensar em uma compra nesse momento, ele está deixando um outro padrão que é chamado de estrela cadente, que também precisa ser confirmado, né, para poder ter valor. Mas como ele já veio aqui em cima e deixou uma sombra muito grande aqui para baixo, e eu já tinha feito parciais, já tinha aumentado o meu valor financeiro aqui, eu resolvi zerar a operação exatamente para não devolver o dinheiro para o mercado. E é aquilo que eu falei. Dessa forma a gente vai aí devagarzinho, de grão em grão, né, tirando dinheiro do mercado. Tá? É importante, gente. Parece ser fácil, tá? Não é fácil. O mercado não é fácil. Precisa de muito estudo, muita dedicação, muito tempo de tela, ter cuidado, ter uma boa gestão de risco para você não quebrar, não colocar em risco, não colocar em jogo mais do que o que você pode perder, né? Você já tem que entrar no jogo sabendo quanto que você pode perder e que você aceita perder, porque vai ter o dia que o mercado vai estar ruim, ele não vai estar respeitando tendência, vai estar em consolidação, vai estar rompendo topo, ele rompe topo, volta, rompe fundo. Nem todo dia é bonitinho desse jeito igual tá aqui, tá? Tem dia que ele sacaneia. Ele vai lá em cima, rompe o topo, aí você compra, ele cai, rompe o fundo, te estopa. Aí faz isso 2, 3 vezes, você tem que ter um gerenciamento de risco para você saber quando é a hora de parar de operar, tá? O Profit tem uma ferramenta de gerenciamento de risco que você pode configurar aqui também. E aí, para isso, é importante você definir algumas regras. Você tem que definir um valor financeiro que você pode perder no dia. Outra regra que eu tenho é o seguinte: se eu tomar 3 stop loss consecutivos, acontecer isso que eu estou falando para vocês, ele rompeu o topo, eu comprei, aí ele volta na minha cara e rompe o fundo e me estopa. Aí eu vendo, aí ele volta na minha cara, rompe o topo e me estopa. Se ele fizer isso 3 vezes comigo, consecutivas num dia, eu paro de operar nesse dia. Ou pelo menos deveria parar, né? Porque o grande problema desse mercado, para você sobreviver nesse mercado, é disciplina. E a coisa mais difícil que se tem é você ter a disciplina. Mas tem que ter. Se você não tiver disciplina, você não consegue sobreviver no mercado. Estou falando isso porque já apanhei muito no mercado por falta de disciplina, por não parar de operar quando tem que parar de operar, por estipular um valor financeiro de perda, de um limite de perda diária, e aí bater esse limite de perda diária, eu ir lá na conta da corretora e colocar mais dinheiro de garantia e perder também aquele dinheiro. Isso já aconteceu várias vezes, mas aí você vai, é aquilo que eu falei, você vai criando casca, é tempo de tela e ter disciplina. Que se não tiver disciplina, não sobrevive nesse mercado. Não sobrevive. Então é muito importante essa questão da disciplina. Então tem várias regras, né? Tem também uma meta de valor financeiro de gain. Não que eu vá parar de operar quando atingir a minha meta financeira de gain, mas eu não quero entregar todo o valor financeiro que eu já fiz para o mercado, né, que eu já fiz no mercado. Então eu tenho que estipular o meu drawdown, que seria o quê? Quanto, por exemplo, aqui eu fiz R$600, tá, de valor financeiro hoje aqui. Até quanto desse valor eu aceito devolver, aceito entregar para o mercado? Bom, vamos dizer que eu quero sair com R$500 no bolso, que seria a minha meta financeira de gain. Eu vou operar, eu vou diminuir a minha mão, vou operar com menos contratos. Para quê? Para que se eu tomar um stop, eu não perca além desses R$500 que eu estipulei como a minha meta financeira. Né? Então é assim que funciona a meta financeira do dia. Não que você vá parar, né, de operar. Minha meta é R$500, bati os R$500, eu vou parar. Não, diminui a mão. Sua meta financeira é R$500, você fez 600, você estipula agora, diminui a mão, que você pode perder R$100 por operação, na próxima operação.
né? Se a próxima operação deu gain, você vai trabalhando dessa forma, para não devolver tudo, porque também já aconteceu comigo várias vezes. Já iniciei o dia positivo, fiz 3 operações lindas no início, na parte da manhã, e aí chega na parte da tarde, devolvo tudo para o mercado e mais um pouco, e saio negativo, né? Então, várias vezes isso já aconteceu também. Então, o grande lance para você sobreviver no mercado é disciplina, né? É ter disciplina, saber a hora de parar, né? E não querer achar operação toda hora, todo momento. Por exemplo, agora aqui não tem operação para fazer, né? Eu posso encontrar uma operação de compra, por exemplo, se ele recuar próximo a essa linha que eu tracei aqui. Por quê? Essa linha que eu tracei, ele ainda está me indicando que ainda existe uma tendência, né, que não, de alta, que ainda não foi revertida, né? Só quando ele romper esse fundo. Então, existe a probabilidade de quando ele venha mais ou menos aqui nessa região, dessa linha de tendência que eu tracei, existe a probabilidade de quando ele venha nessa região, ele volte a subir. Então, pode-se fazer uma operação de compra por aqui, nessa região. Tá? Isso aqui agora eu estou com um gráfico limpo, não estou usando nenhum indicador, né, aqui, mas é só pela análise técnica pura, né, simples aqui, pelo conceito de ondas e tudo mais, né, que é o price action que o pessoal fala, né, sem indicador nenhum, só o gráfico olhando os candles, a linha de tendência. Só que na verdade, o que eu estou vendo agora aqui no mercado é que ele está sem tendência, tá? É aquilo que eu falei, o problema da sexta-feira. Sexta-feira à tarde ele já fica sem volatilidade, então apesar dele ter essa linha de tendência aqui, eu posso traçar uma outra linha também aqui, por exemplo, que pode me indicar aí um padrão de estreitamento, um padrão de consolidação, e aí esse padrão é muito ruim de operar, né? Que aí ele pode vir aqui, bater aqui, voltar, bater aqui e voltar, e uma hora ele rompe para um dos dois lados, e aí ele rompe. Só que você não sabe como ele está nesse padrão, você não sabe para que lado que ele vai romper, né? Ele pode romper tanto para cima quanto para baixo. Então, o que dá para fazer aqui com esse padrão? Dá para você comprar nessa região aqui e vender nessa região aqui. É o que dá para fazer. Não dá para fazer muito mais do que isso agora nesse momento, não. E, sinceramente, é aquilo que eu falei da sexta-feira. Cara, fez R$600 já, valor financeiro já para um dia, que é um valor financeiro bem razoável, bota no bolso, vai para casa, mercado está sem volatilidade, vai beber cerveja na praia ou beber um refrigerante para quem não gosta de cerveja, entendeu? E é isso. Bom, vou apagar essas linhas aqui só para eu poder usar as ferramentas de Fibonacci que eu comentei com vocês, para vocês entenderem como funciona. E não vai dar para explicar tudo da análise técnica aqui para vocês, mas dúvida depois pode me perguntar aí. A galera que está assistindo aqui, todo mundo tem meu WhatsApp, pode me mandar qualquer dúvida que tiver. E depois, se tudo der certo, se o pessoal gostou, semana que vem eu faço mais lives e aí fazendo mais operações ao vivo aí para vocês entenderem como funciona. Beleza, vamos agora aqui traçar uma projeção de Fibonacci. O que seria projeção de Fibonacci? Aquele que eu tracei anteriormente no dia de ontem. Eu vou traçar um Fibonacci onde eu vou projetar o preço. Então aqui nessa ferramenta aqui do Profit Chart, eu seleciono aqui, ó, projeção Fibonacci. Eu pego o fundo, traço do fundo até o próximo topo, trago para o fundo mais alto e aqui eu tenho a projeção. Ou seja, fundo mais baixo, topo, fundo mais alto. Essa projeção ela me diz o seguinte, que daqui, né, daqui da onde o preço veio, ele tem a probabilidade de ir em 38,2%, que ele até já passou, e em 50% da onda 1, que ele está indo, inclusive, na direção dos 50%,
ir no 61,8%, que seria aí o nosso alvo, que aí é o número mágico aí de Fibonacci, tá? E com uma projeção de 100% no 114.881, né? E aí ainda tem mais uma projeção que é de 161,8%. Aí quando a tendência está muito forte, aí é lindo, né? Quando ele vem aqui. Mas aqui nesse caso, provavelmente eu estaria já com um contrato só, tá? Então essa aqui é a ferramenta de projeção de Fibonacci. Vou excluir aqui agora e mostrar para vocês a ferramenta de retração de Fibonacci, que é o mesmo conceito, só que ele serve o seguinte: ele serve para você identificar até onde uma onda que está em uma tendência ela pode retrair, tá? Aqui está ruim porque está sem tendência, tá? Mas vamos supor que vou pegar essa onda aqui, que já é uma onda passada, né? Que ela tinha uma tendência aqui, para a gente identificar os pontos de retração de Fibonacci. Você vai pegar essa ferramenta aqui, que está identificada como preço Fibonacci, e aí você traça ela do topo até o fundo da onda. E aí ela te dá os níveis. Aqui são peguei duas ondas aqui, mas tudo bem. Ele vai te dar os níveis até onde essa onda ela pode retrair até que ela volte a retomar a tendência. Então, por exemplo, quando eu traço isso aqui, a retração de Fibonacci, ela me diz que, bom, o preço veio até aqui e começou a recuar. Se a tendência se confirmar, ela pode vir aqui no 38,2% e voltar a subir, ou pode vir no 50% ou no 61,8%, que é aquilo que eu falei para vocês, o valor mágico de Fibonacci é esse 61,8%. Você vê que a onda ela retraiu até essa região de 68,1% e daqui voltou a subir. Porém, não confirmou a tendência, porque não rompeu o topo anterior. Então, para mim, essa tendência ela já foi anulada. Mas eu tracei aqui só para exemplificar para vocês como que funciona a retração de Fibonacci. Por quê? É aquilo que eu estou falando. Se cada onda invade mais a praia do que a onda anterior, significa que essa primeira onda, ela vai recuar antes dela ter a nova onda que vai invadir mais a praia, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que ter um parâmetro para saber até onde essa onda vai recuar. Que ela pode recuar até 61,8% da onda anterior para poder fazer a nova onda, que pode ser até 100% ou 61,8% da onda 1. Então olha só que lindo. Você compraria aqui, né, se confirmando a tendência, você compraria por aqui nessa região para pegar uma projeção lá nos 115 mil pontos mais ou menos, né? Então quando você acerta um trade desse, é um trade lindo e com um stop pequeno que ficaria aqui no fundo. E aí é por isso que eu falo, muita gente diz que a análise técnica é loteria, é cassino, né, é jogo, só que é aleatório, né? Que se você botar um macaco, se você botar um gato para operar, tem o mesmo índice de acerto de quem faz análise técnica. A questão que eu falo para todo mundo, gente, é o seguinte. Deixa eu apagar essa retração aqui, porque não funciona, mas a questão que eu falo para todo mundo é o seguinte: não importa, você fazendo análise técnica, não importa quanto você acerta e quanto você ganha, quantas vezes você acerta e quantas vezes você erra, vamos melhor dizendo, né? Qual o seu percentual de acerto e de erro. Por quê? Você vai acertar e vai errar. Porque o mercado ele faz aquilo que ele quer. Você pode estar achando que ele vai subir, ele cair, você pode estar achando que vai cair, ele vai subir. Então você vai errar e você vai acertar. Existe realmente uma certa aleatoriedade nisso. Só que o que faz você ganhar dinheiro do mercado, tirar dinheiro do mercado, não é o quanto você acerta e o quanto você erra, mas sim quanto você ganha quando você acerta e quanto você perde quando você erra.
essa é a chave, né? Esse é o segredo do negócio. Uma operação dessa, como eu expliquei para vocês aqui, é uma operação com um risco-retorno de 5 para 1. O que significa isso? Significa que se você errar, você perde 1. Mas se você acertar, você ganha 5. Então, usando essa proporção, você não precisa acertar todas as operações. Você não precisa acertar a maior parte do tempo. É só você acertar uma, que com certeza vai pagar todos os stop loss que você tomou. Quando você acerta uma operação dessa, bem analisada, estudada direitinho, paga todos os outros stop loss, porque é uma operação que você ganha 3 para 1, 4 para 1, até 7 para 1, né? Então é isso que o pessoal tem que botar na cabeça, que não existe realmente uma certa aleatoriedade, mas não é a intenção você querer acertar o tempo todo, acertar a maior parte do tempo. Você vê que tem muita gente no mercado aí com setups que operam curto, né? O cara faz ao contrário, ele bota o stop longo com alvo curto. Esses caras aí, eles têm às vezes um índice de acerto de 70%, de 80%, né? Acerta 80% do tempo, o cara acerta. Ele tá ali toda hora pegando 70 pontos, 80 pontinhos, 100 pontinhos de índice e bota o stop lá embaixo, o stop lá longo. O problema é que com esse cara acontece exatamente o contrário. Ele acerta 80% do tempo. Aqui ele erra, toma todo o dinheiro que ele ganhou nas outras, todas que ele acertou, né? Vamos dizer que ele faça 10 operações, ele acertou 8 operações. Errou 2, sai no negativo, sai no prejuízo, porque ele não coloca o stop menor do que o alvo. E aí o grande segredo é esse, é você ter alvos grandes. Nem sempre você vai acertar esses alvos grandes. Vocês viram aqui que eu fiz 2 operações aqui que eu não consegui pegar o gain total na operação, gain final, mas por isso é importante você fazer as parciais. Mas o meu objetivo é sempre pegar o maior alvo possível, porque uma hora vai, a tendência ela se confirma e vai lá no seu alvo. E aí quando você acerta uma operação dessa, aí você arrebenta, né? Você ganha bastante dinheiro e paga todos os losses que você teve, tá? Pessoal, acho que o básico aí é muita coisa da análise que a análise técnica tem, é muita coisa para falar, mas assim, o básico que eu utilizo, que eu uso para fazer as minhas operações é isso, tá? Não utilizo muito mais coisas do que isso e tem dado certo. Às vezes não dá certo, mas faz parte. Às vezes dá errado, né? Ó a linha aqui que tem aqui, ó, que eu já tinha traçado. Não. Já tinha traçado e apaguei. Aquilo que eu falei com vocês, ó. Né? Poderia até trazer mais para cá agora, o estreitamento está ficando maior, desconsideraria essa sombra aqui, né? Mas enfim, se vocês aí tiverem gostado, tiver mais dúvidas, eu vou, na próxima semana a gente pode fazer isso de novo, a gente pode fazer uma outra live em um dia com mais volatilidade para a gente fazer mais operações, fazer na veia mesmo aí, fazer mais operações para tentar fazer um valor financeiro aí até maior do que esse, né? E quem quiser operar junto e quem tiver dúvida também, eu sei que tem gente aí que não opera ainda, que não abriu conta ainda em corretora, quiser também entender mais, quiser tirar mais alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aí, perguntar que eu oriento aí, tranquilo, sem problema nenhum, tá bom? Pessoal, então vou encerrar a live aqui, mas estou aí à disposição para quem quiser tirar qualquer dúvida, tá bom? Valeu aí, um abraço para todo mundo. Até a próxima aí. Valeu!